Salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, preciso da sua ajuda, aquilo que a gente pede todo vídeo, aquilo que a gente se humilha todo vídeo, mas tem que pedir, porque senão o canal não anda. Já deixa o like agora, importantíssimo, para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e distribua para o maior número de pessoas. Da mesma forma, a sua inscrição é importante também. Você que se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa. Compartilhando esse vídeo também, você faz esse vídeo ir mais longe, levar esse vídeo para pessoas que talvez nunca tiveram contato com o Espiritismo, mas talvez num compartilhamento seu, numa rede social, nos seus grupos do WhatsApp, você acaba tocando o coração dessa pessoa e ajudando por tabela, às vezes sem saber, com um simples compartilhamento, tá certo? Tem um sininho também aí perto do botão de inscrição, isso aí é para você. Você metendo o dedo nesse sininho, você vai ser notificado de toda a movimentação neste canal. E comente, tem um espaço aí abaixo do vídeo. Esse é o meio de comunicação entre nós e vocês. Utilize da melhor forma. Isso também dá engajamento no canal. Elogio, crítica, comentário. Fique à vontade. Tá com dúvida? Pergunta lá que nós respondemos. Tá certo? E é isso. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, não esquece de, antes de começar, a separar a sua garrafinha, seu copo com água, para que no final dele, né, a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para passar pelos obstáculos que estão presentes aí neste momento da sua vida. Lembrando que se você convive com alguém, você pode colocar um copo ou uma garrafinha, né, para cada pessoa em específico, que aí é direcionado o que cada um está precisando ali para este momento, tá legal? E se você também sente, se você deseja enviar orações ou vibrações, né, positivas para alguém, você pode fazer da seguinte maneira: você vai pegar um caderno, né, um bloquinho de anotações, o que você preferir, e vai anotar o nome desta pessoa. Se ela for encarnada, você vai colocar junto do nome o endereço dela, lembrando que se ela estiver no hospital, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se essa pessoa já tiver desencarnado, junto do nome você vai colocar a data do desencarne. Lembrando que a gente tem que ter fé, acreditar, né, que as nossas orações vão ser enviadas, levadas até o seu destino. E é importante anotar porque a espiritualidade não está disponível 24 horas por dia, né, no momento em que nós desejarmos fazer as nossas orações. Então é como se fosse um lembrete, o nome fica lá anotadinho, e assim, quando a espiritualidade estiver mais organizada, né, com o tempo mais assim, aí ela vai cuidar desses casos, desses envios, digamos assim. É isso? É isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto da mudança, e que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Se estiver aí, ou aqui, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi enviada por Emmanuel. Cristo esculpiu nele próprio a luz da mensagem que trazia, rendendo-se ao amor e à humildade, ao trabalho e ao sacrifício.
também nós, guardando a nossa fé, sem qualquer violência para com os outros, busquemos estampá-la na luta de cada dia, conscientes de que o próximo receber o apelo renovador pela renovação que brilhe em nós mesmos. Mensagem de Emmanuel. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 21. Nós vamos ler o item 9, lembrando que a gente faz um resumo para a leitura não ficar muito cansativa. Quando tiver oportunidade, leia o item por inteiro, tá bom? E o título é Características do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como os de agora, se elabora uma transformação da humanidade, porque nessas horas uma multidão de ambiciosos e intrigantes se apresentam como reformadores e messias. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus, pela sua superioridade, suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e influência moralizadora de suas obras, tem de justificar a missão de que se diz portador. Uma outra consideração que deve ser feita é a de que os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, cumprem aquilo a que foram chamados pelo seu caráter determinado e inteligente, e secundados por uma força interior que os inspira e os dirige, sem que se apercebam disso, mas sem intenção premeditada. Em outras palavras, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. Os outros os pressentem, enquanto os falsos profetas se apresentam a si mesmos como enviados de Deus. Vocês que nos acompanham, vocês podem estar falando agora ou pensando, mas esse tema já não foi? É que assim, esse capítulo tem os falsos profetas da erraticidade, características do verdadeiro profeta. Na verdade, tudo está se entrelaçando, né? Para ter um verdadeiro profeta, não pode existir o falso profeta. E hoje vamos tentar exemplificar o que seria esse verdadeiro profeta. O maior de todos, o nosso exemplo a ser seguido, o nosso guia, Jesus, verdadeiro profeta. Todas as características que um verdadeiro profeta precisa ter, Jesus a tem. Algumas: humildade, moralidade, paciência, amor e assim. Acho que todas as características morais que existem, Jesus tinha num grau alto, né? E a gente, ao decorrer aí do tempo, quando aparece um falso profeta, um verdadeiro falso, quando aparece um falso profeta, olha eu falando asneira, quando aparece um verdadeiro profeta, ele é rapidamente identificado. Vamos pegar o nosso exemplo mais atual, Chico Xavier. Alguém tem dúvida que ele era o profeta? Que ele colocava o próximo à frente dele? Que ele colocava o amor, a caridade, a humildade sempre em primeiro lugar, deixando o orgulho e a vaidade? Não que ele não pudesse ter, até tinha, porque estava encarnado num plano onde o mundo de provas e expiações, mas ficava em segundo plano. Então, essas pessoas a gente identifica. Madre Teresa de Calcutá, vamos colocar o Divaldo Franco, desencarnado há pouco tempo, pessoas que só fizeram bem enquanto encarnado. Pode ter errado? Errou. Como seres ainda em evolução. Mas esses verdadeiros profetas que são rapidamente identificados são
espíritos evoluídos que são encaminhados a planos mais inferiores para tentar ajudar no progresso e na evolução daquele mundo em questão. Emmanuel, que foi o mentor de Chico durante sua trajetória, ele voltou, ele está encarnado aí. Está num jovem aí entre 14, 16, 18 anos, ninguém sabe ao certo, mas está encarnado. E aí ele vai fazer a parceria inversa. Ele vai receber informações de Chico lá do plano espiritual e vai fazer as psicografias. Você acha que Emmanuel precisaria estar aqui? Não. Está aqui para nos ajudar a evoluir. E principalmente agora, o qual estamos passando pela transição planetária. Quando se fala em transição planetária, não é que vai vir uma bomba e explodir tudo e acabar igual os dinossauros e depois nascer um mundo novo. Não. É uma coisa que vem lentamente, passo a passo. O problema é que nesse momento dessa transição planetária, onde o mundo, vamos dizer assim, deu um salto tecnológico, né? Eita, nós. Tecnologicamente, não é tecnologicamente. Tecnologicamente, as informações elas irradiam com mais facilidade, com mais rapidez, e aí a gente vê pessoas o qual o orgulho e a vaidade está em primeiro lugar na sua vida, utilizando essa tecnologia para se promover, para se colocar como um profeta, como um Messias. Teria problema se ele afetasse só ele? Para ele, que ia ter que, numa próxima encarnação, prestar contas aí, né? A gente sabe como funciona, ação e reação. O problema é que no mundo de provas e expiações, onde ainda o sofrimento, a mentira, a dor, o ódio e assim por diante ainda prevalece, pessoas que estão perdidas se agarram em qualquer coisa para ter um pingo de esperança. E normalmente esses falsos profetas que se intitulam novos Messias, eles falam aquilo e demonstram aquilo que quem está em sofrimento quer ouvir. E aí ele traz o rebanho para si. O que pode acontecer com isso? Pessoas estagnando na sua evolução moral. Porque esse ser em questão aí, que se promove como um profeta, um Messias, o que ele tem a ensinar? Se ele mesmo não tem moralidade, como ele vai passar virtudes para quem o segue, para quem tenta copiá-lo? Porque quando tem alguém que está lá em cima, o qual você admira, o qual você segue, o qual você acompanha, às vezes inconscientemente você tenta copiar as coisas que ele faz, o jeito de se vestir, as coisas que ele fala, e aí você vai estar igual um rebanho, sempre seguindo o que o lá da frente está fazendo. Às vezes você nem sabe o que o primeiro da fila está fazendo. Você está lá atrás, mas como um vem copiando o outro, você também segue o fluxo. E aí você acaba se perdendo. A sua fé, o qual já era pouca, e você tentou regá-la, se apegando aí a um intitulado Messias, você acaba de enterrá-la. E aí acaba desacreditando de um Deus, acaba não acreditando mais
no verdadeiro Messias, Jesus, e acaba se entregando, muitas vezes até se acabando com a sua própria encarnação, muitas vezes destruindo até a encarnação daqueles o qual estão convivendo com você. Então a gente tem que tomar cuidado, tentar identificar esses verdadeiros profetas. Se você não conhece Chico, tem um monte de documentário, um monte de filme falando de Chico Xavier. Começa a ver, a assistir, a ler sobre ele. Tendo ele como base, os próximos aí, intitulados profetas da massas, profetas aí das redes sociais, profetas aí, sei lá do que, quando começar a se intitular, você compara. Os profetas instagramados. Compara a Chico. Compare a Madre Teresa de Calcutá, a Gandhi e inúmeros outros. E vê se as virtudes que ele tem vão sobressair as coisas ruins que ele tenta esconder, que muitas vezes ele esconde, tá? E esses verdadeiros profetas, eles nunca vão promover aquilo que eles fazem. Na verdade, as suas atitudes, as suas obras, as suas mensagens, o seu jeito vai falar por si só. Ele não precisa se autopromover. Ó, eu sou o cara. Ó, eu fiz isso. Ó, eu fiz aquilo. Ó, quantos seguidores eu tenho. Não. Os seus atos vão falar por si. Oi. Já explicou quase tudo, né? Mas é muito fácil da gente diferenciar um verdadeiro profeta de um falso profeta. É simplesmente observar as suas falas e as suas atitudes. As suas falas coincidem com as suas atitudes, e essas falas, essas atitudes estão em prol de ajudar o próximo. Ok, você está diante de um verdadeiro profeta, aquele que vai levar a palavra de Deus, né, os ensinamentos, que vai se colocar em prol de ajudar o seu próximo. Então você realmente vai estar perante um verdadeiro profeta. Agora, aquele que fala em nome de Deus, mas no primeiro descompensamento que ele tem, já fica nervoso, o tom, né, das suas palavras, o tom da sua voz, a sua atitude muda, já vem uma, digamos assim, uma patada aqui, né, uma indireta ali. Será que esse é um verdadeiro profeta? Será que ele trataria a outra pessoa à base de indiretas, à base de patadas? É isso que um verdadeiro profeta faria? Então é muito fácil, a gente sabe diferenciar. O problema é a gente querer enxergar os verdadeiros e os falsos profetas, porque muitas vezes o pior cego é aquele que não vê. Muitas vezes a gente deixa, né, nós nos deixamos levar por aquilo que nós queremos ouvir, por aquilo que nós acreditamos ser o certo. Então, se eu acho, tem que fazer justiça com a própria mão, aquele que vier falar a mesma língua que eu vou achar que é o verdadeiro profeta. Só que a gente tem que ter discernimento, não pensar conforme a manada e refletir sobre as atitudes para que a gente possa nós mesmos tirarmos a conclusão dos verdadeiros e dos falsos profetas. Não nos deixar por palavras que a gente quer ouvir, palavras bonitas, porque o falso profeta, ele sabe o que uma multidão quer ouvir, né? E aí, todo mundo dança conforme a música, todo mundo vai conforme a manada. Então, é isso que a gente tem que compreender. Porque o falso profeta, ele vai se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, né, achando que a verdade dele é soberana, e com isso muitas pessoas acabam indo nessa pegada. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que refletir
sobre os verdadeiros profetas, aqueles que realmente colocam em prática quais foram, né, os ensinamentos deixados que deveriam ser colocados em prática por todos nós. Mas, infelizmente, a gente tem um ou outro que colocam esses ensinamentos em práticas. Então, o verdadeiro profeta, ele vai se colocar em prol do próximo, ele vai praticar empatia, ele não vai ter o orgulho, ele não vai ter a soberba, ele não vai ter querer essa fama a todo custo, se amostrar, eu consigo beber isso, eu faço aquilo, eu falo em nome de Deus. Não, né? A pessoa do verdadeiro profeta, ela vai ser humilde, ela vai saber levar a palavra, os ensinamentos de Deus de uma maneira humilde, de uma maneira caridosa, sem precisar se sobressair, sem precisar cobrar para isso, porque o intuito do verdadeiro profeta não é arrecadar dinheiro, mas sim levar realmente a palavra, os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo, que há milhões de anos aí foram, muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás foram deixados, mas que a gente ainda não coloca em prática. E muitas vezes a gente se deixa levar pelos falsos profetas, por eles, né, dançarem a música que a gente quer. Tome cuidado, porque daqui para frente vai aparecer cada vez mais esses falsos profetas, porque eles estão enxergando que na religião, que na espiritualidade, né, na forma de tratar a espiritualidade, você consegue ludibriar pessoas humildes, pessoas sem informações, e aí consegue transformar isso em renda, em dinheiro para eles, de uma forma fácil. Então, tem que se policiar. Cada vez mais vai aparecer, né, internet, Instagram, Facebook, assim por diante. Toda hora vai aparecer esses falsos profetas e cabe a você a identificar. E é só você se colocar de coração aberto, porque o falso profeta, o verdadeiro profeta, você vai olhar para ele e falar assim: nossa, como é que consegue amar o próximo dessa forma? Como é que consegue se entregar à caridade dessa forma? Como consegue ser humilde desse jeito, sem esperar nada em troca? Você fica até abismado, mas você tinha que ficar mais abismado que a sua meta é ser igual a ele. E você vai chegar. Cabe a você. Você pode ir engatinhando, andando ou correndo. Você quem decide. Você tem o livre-arbítrio. E esses profetas, os verdadeiros, que aparecem, eles só estão para te ajudar. Diferente dos falsos, que estão para te atrasar. A escolha é sua. Estenda a mão para o verdadeiro ou tente se enganar e ludibriar com o falso. Hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que refletir muito, a gente tem que realmente orar e vigiar, porque nós somos uma sociedade que hoje nós estamos fracos psicologicamente e espiritualmente. A gente corre muito atrás de coisas materiais, a gente coloca muitas vezes o trabalho na frente. Tem pessoas que realmente precisam, algumas nem tanto, mas a gente prioriza esse lado material e esquece do espiritual, do nosso psicológico. Não é à toa que a gente tem uma infinidade de pessoas hoje em dia sofrendo de depressão, de ansiedade, de estresse, porque a gente não para. E aí a primeira pessoa que fala uma coisinha que me conforta, que eu quero ouvir, eu já vou acreditando. Então coloque em prática, orai e vigiai. A gente sabe que nós estamos fragilizados, mas mesmo diante da fragilidade, a gente tem que balancear a razão com a emoção. Eu vi um
para concluir, um exemplo dessa fragilidade espiritual. Tivemos aí, vamos dizer, 2 semanas aí de carnaval, né? Coincidentemente, as visualizações dos vídeos caíram. Por quê? Porque a pessoa está preocupada agora em outra coisa, né? Só que agora acontece o quê? As pessoas agora elas vão sentir a culpa do que fez ou que deixou de fazer nesse momento onde, vou falar pelo Brasil, acha que tudo pode ser feito, que agora tudo é válido, né? Só que a culpa vem, o remorso vem, e aí elas vão se apegar onde? Na espiritualidade, na religiosidade. E aí que vai aparecer esses falsos profetas. Vem comigo que eu te mostro o caminho. Só que na maioria das vezes esse caminho só vai te levar para um lugar onde não vai ter saída. Vai ser aquela rua sem saída. E normalmente quando você estende a mão para esse guia, você desligou o Waze. Você fala assim, não preciso mais do Waze. E aí, a hora que entrar nessa rua sem saída, como você vai calcular a rota de novo? Você está perdido? Então, abre seu olho. Tenha cuidado aí com esses falsos profetas. E quando aparecer o verdadeiro, se apegue, que ele vai te mostrar o caminho. Isso. E para concluir, vamos ler a mensagem do Espírito Roberto mandou para acrescentar aí no nosso Evangelho. Mensagem do Espírito Roberto. Vivemos em um tempo em que muitas pessoas falam em nome de Deus, mas nem todos agem de acordo com a verdadeira moral cristã. Assim, o Espiritismo nos convida a analisar com cuidado aqueles que se apresentam como porta-vozes da verdade, pois mais importante do que palavras bonitas são os exemplos da vida. Observe os exemplos e não apenas os discursos, pois o verdadeiro profeta é reconhecido pelo bem que realiza e pela transformação moral que inspira nas pessoas. Pratica o amor, a caridade, o perdão, seguindo o exemplo de Jesus, não utilizando a fé para obter vantagens financeiras ou benefícios pessoais, sempre sendo humilde, não se considerando superior, nem agindo com orgulho e vaidade, reconhecendo-se como um instrumento de Deus. Sendo assim, o verdadeiro profeta é reconhecido não pelo que aparenta ser, mas pelo bem que realiza. Mensagem do Espírito Roberto. É isso. Vamos encerrando o nosso Evangelho. Vamos entrar na nossa oração final. Vocês coloquem seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente a você nesse momento, tá? Aproveite esse momento. E assim, vamos encerrando o nosso Evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio e pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que está aqui presente e a que está aí perto de vocês, que possa fluidificar as nossas águas para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso. Vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Hoje foi o último tema desse Evangelho. Ao longo de um pouquinho mais de 3 anos, a gente concluiu o Evangelho segundo o Espiritismo por inteiro. Todos os capítulos, todos os temas. E aí vocês podem perguntar, e agora? O que vocês vão fazer? Vamos ser um canal de fofoca? Não sei. Vamos falar do Big Brother? Talvez. Futebol? Sei lá. Vamos ver o que acontece aí nesse decorrer dessa semana até a próxima. Se a espiritualidade nos dá uma luz e ver como a gente vai conduzir esse canal. Pode ser que a gente comece de novo. Pode ser que a gente traga curiosidades do espiritismo, temas aleatórios. Vamos ver. O que sabemos o canal continua. E para continuar precisamos da sua ajuda. Inscrição, like, compartilhar, comentar, meter o dedo no sino, tá? Nos seguir nas nossas redes sociais também, Facebook, Instagram, TikTok, estamos em todas elas. E fica assim. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada com amor, alegria, fé e gratidão. A gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã, sem falhar. Fiquem com Deus, um grande abraço e um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.